Boa noite. Hoje nós vamos realizar uma das lives mais importantes da minha carreira aqui. Hoje nós vamos conversar com a professora doutora Lucília Panicetti Travassos. Gente, a doutora Lucília, ela é educadora com mais de 5 décadas de experiência. Ela é professora que marcou a geração de muitas pessoas. Ela é doutora em Engenharia e Gestão do Conhecimento pela Universidade Federal de Santa Catarina, onde ela também foi mestre, em Engenharia da Produção, com ênfase em Mídia e Conhecimento. Ela é especialista em Linguística aplicada ao ensino de inglês na UFMG e Psicopedagogia, na PUC Minas. Além de professora em diversas universidades e academias desse país, a professora Lucília hoje se dedica a estudar as altas habilidades. Hoje, gente, a gente tem uma honra enorme de falar com a professora doutora Lucília Panicetti, ela que marcou a história da cidade na área educacional. Ela é da Associação Brasileira de Neuropsicologia, também da Associação Brasileira de Psicopedagogia. Ela é da Associação Brasileira de Dislexia. Ela é uma das profissionais mais brilhantes aqui de Minas Gerais. E hoje eu estou profundamente feliz de poder conversar com ela, hoje, amanhã e depois, numa série em que a gente vai conversar sobre Edgar Morin. A obra de Edgar Morin, ela é para nós uma referência. E nós queremos hoje fazer uma live totalmente diferente das que estão acontecendo por aí, nada contra as outras, mas é porque se fala muito da pandemia, do pós-Covid, de tudo isso, e muito antes disso, Edgar Morin, esse pensador, com a excelência que tem, ele desenvolveu os 7 saberes necessários para a educação do nosso tempo. Sobre os 2 primeiros saberes que a nossa live hoje vai abordar. Eu já estou convidando a professora Lucília para entrar. Então, o primeiro capítulo hoje, as cegueiras do conhecimento, o erro e a ilusão, serão a nossa fonte de estudos hoje, onde nós conversaremos sobre isso. E também sobre o segundo capítulo, os princípios do conhecimento pertinente. Amanhã a gente volta com os outros capítulos da série do Edgar Morin, na visão da professora doutora Lucília Panicetti. Eu já a apresentei, estou agora convidando a professora Lucília, e o Movimento Educação ao Alvo se sente muito feliz de poder dialogar hoje com uma das maiores mentes aqui da cidade. Tá? Eu estou convidando-a para que a gente possa ter uma conversa bem legal. Eu espero que vocês gostem muito. Vocês podem colocar perguntas, aí embaixo. Confira para mim, gente, se o áudio tá bom, para a gente ter uma conversa bem legal. É só fazer um joinha e já convidei a professora doutora Lucília. Ok? Dá um toquinho para mim se tá tudo bacana, se vocês estão conseguindo me ouvir. Nessa oportunidade, eu também estou lançando a minha trilogia. O que as escolas podem aprender é o meu primeiro livro, que foi lançado em dezembro agora. O outro livro é a BNCC no chão da sala de aula. E o terceiro livro é Metodologias Ativas. Se vocês desejarem adquirir essa trilogia até amanhã, é R$ 99,90. Tá? Basta clicar lá www.conhecimentolivraria.com.br, tá? E aí vocês podem adquirir e ajudar o nosso movimento Educação é o Alvo. Já convidei a professora Lucília, que acaba de entrar. Eu estou convidando para que ela entre na roda aqui dessa conversa, e estou muito feliz. Vamos lá, vamos recebê-lo. Quem puder fazer um tanto de coraçãozinho vai ser bem legal, hein, pessoal?
Professora, boa noite. Tudo bom, Paulo? Como é que estão as coisas? Eu estou numa felicidade muito grande de poder falar com você nessa noite, viu? Que bom, fico satisfeita com isso. Olha o Ah, tanto de coraçãozinho que o pessoal está fazendo para você, professora. aleluia! Olha, antes de você entrar, eu já te apresentei, já li o seu currículo. O currículo é vasto, eu fiz um resumo, tá? E disse da minha alegria como ativista da educação de poder ter essa conversa com você sobre outro educador que fez aniversário, né? Pois Não é? é, 99 anos e a mil por hora, hein? Naquela lucidez toda, né, professora? Exatamente. Olha, nós estamos começando hoje uma série que é hoje, amanhã e depois, 7 capítulos do Edgar Morin, que fala, né, sobre os desafios necessários. Estou falando que a nossa live saiu é, da rota comum, hein? Todo mundo falando de Covid, pandemia, pós, e nós resolvemos retroceder no tempo para pensar um pouco isso, Olha, né? e eu achei ótimo, Não foi porque bom? de pandemia de Covid nós já estamos por aqui e ele não quer nos deixar Pô, que mesmo, medo. então ainda vai ter mais tempo. Professora, eu já começo a live te dizendo o seguinte: quem participa dessa live da série Mulheres Educadoras vai receber depois esse troféu de outro aniversariante, que foi dia 12. Que A Malala. coisa linda! Esse troféu é feito de jornal e revista por uma ONG de mulheres lá de Betim, né? É um trabalho lindo. E todas as mulheres recebem dentro dessa caixinha, ó. Até a caixinha já é um presente. Isso! Dá para ir para a praia, teu povo gosta demais dessa caixinha. Então, assim, receba de coração uma homenagem do Movimento Educação Alvo que está espalhando isso aí. Já são 84 mulheres que receberam. Acho que deu Tá uma bom? paradinha. Isso. Ô, Paulo, Sim. a essa altura, definitivamente não existe palavra que possa transmitir aquilo que eu estou sentindo. Não Que coisa só boa. pelo seu convite, pelo troféu que você está nos agraciando e, de quebra, pelo nome dele. Porque a gente ter colocado nas mãos alguma coisa com o nome de Malala, definitivamente vamos dizer, a glória. Porque a gente se sente tão pequeno perto de tudo que ela fez, que realmente a gente para e pensa, eu preciso ser como ela. Tomara que ainda dê tempo. E sabe que foi autorizado por ela, tá? Que espetáculo! Ainda tem mais Eu esse pedi a brinde, ainda tem permissão, mais esse bônus. tenho a carta dela em inglês e também Uhum. traduzida para o português por mim. Ela me autorizando a colocar o nome dela. Então eu não estou fazendo nada assim sem que ela saiba, A tá revelia. bom? Que coisa linda. E Mas isso vamos tem tudo lá, a ver com professora. essa integração que esses dias nós vamos falar, né? Da interligação dos saberes e da interligação das mentes preocupadas com saberes. Bonito demais. Adorei. Adorei. Vamos lá, professora. Quem foi Edgar Morin e por que que essa obra que ele escreveu, Os Sete Saberes Necessários, é tão importante para nós? É, eu não vou ficar falando de pandemia e Covid, não, também de pânico, tá? Eu Mas também. por que que é importante para esse tempo nosso essa obra do Morin? Olha, eu acho que a maior curiosidade que existe sobre o Edgar Morin é o fato de que não todo mundo sabe, mas o nome verdadeiro dele não é esse. O Não é esse verdadeiro mesmo, nome não. dele é Edgar Naum,
ele se tornou Edgar Morin quando participou da resistência francesa contra os nazistas e acabou adotando esse pseudônimo. E nós todos o tratamos por professor Morin, não tem outro jeito de ser, porque, inclusive, com essa personalidade de quem lutou pela liberdade de todos nós, ele se torna alguém com uma autoridade infinita para falar dos temas que ele fala, planetários, de consciência humana, de ética e etc. Então, ele é simplesmente antropólogo, sociólogo, filósofo, ele é formado em Direito, em História, em Geografia. E o mais lindo, realmente, ele nasceu em Paris e lá nos idos de 1920 e poucos, na semana passada, se eu não me engano, caiu na quarta-feira, que foi o dia da live da minha live com o Doni. No dia 8, ele fez 99 anos e continua. Ele é um pesquisador emérito do Centro de Pesquisa Científica da França. Ele trabalha à frente de vários outros centros, inclusive no México, aqui pertinho, né? Com o nome dele. E, acima de tudo, o curioso é que essa produção dele não tem 99 anos. Ela tem 99 anos de experiência, mas, no entanto, ela tem uma tremenda lucidez de século XXI. Ele tem livros escritos agora em 2011, em 2015, etc. Ele tem mais de 70 livros e uma das obras mais significativas dele, de um modo geral, foi o grupo de 6 volumes chamados O Método, que são 2.500 páginas sobre o pensamento complexo. E nesses dias da live a gente vai falar em complexidade mais de uma vez. E eu gostaria de fazer, acima de tudo, uma paradinha aqui, abrir um parênteses e dizer: nós temos em português a tendência a achar que uma coisa complexa é uma coisa difícil, complicada. Então, desde o início, vamos lembrar que complexo, de acordo com a teoria da complexidade, não é alguma coisa difícil, embaralhada, misturada. Pelo contrário, é uma ligação de saberes. A palavra vem do latim significando tecido junto, como todo o mundo, todo o universo foi tecido, né? Com interligação. E isso é um segredo que a gente vai discutir diversas vezes esses dias. Nós vamos trabalhar com um livro que se chama 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro. Mas isso foi escrito no passado, então eu posso substituir hoje por 7 saberes necessários já, porque nós já somos o futuro que ele imaginou. Não é mesmo? Para o presente, inclusive. Exato. Nós hoje já somos o que ele imaginou. Pena que a gente ainda não mudou tanto. Né? Isso é uma pena. Parafraseando Platão, o capítulo dele começa com o primeiro capítulo, né? Começa com as cegueiras do conhecimento, o erro e a ilusão. Quando eu me debrucei sobre esse capítulo, inclusive com um ex-aluno do professor Edgar, que é o professor doutor Manuel Alves, conhece? Sim. Uhum. Ele estudou lá e foi aluno do Morin. Ele diz que em uma das falas, o professor Morin disse que a sociedade contemporânea ela precisava sair da caverna, né? Então, as cegueiras do conhecimento. E, sobretudo, a academia. Aí ficou todo mundo assustado, né? Aí todo mundo se sente... Ai, nós não. Na própria academia, imagina. Nós não. Então, esse capítulo eu queria lançar uma primeira questão que é, em princípio, quando a gente pensa em conhecimento, a ideia é de que ali existe um saber comprovado e definitivo. Mas o Morin começa o seu livro associando conhecimento a erro e ilusão. Como explicar isso, né? Porque agora nós estamos procurando uma vacina, nós estamos procurando... Eu fiquei pensando nisso também, né?
Quer dizer, Exatamente. tem erro e ilusão aí. Tem gente que acha que já deu, mas não deu ainda, e abre a cidade, depois Exatamente, fecha a sem dúvida. cidade. Paulo, pois é, a ideia básica do livro do Morin é que ele elegeu, e em cada livro ele explica por quê, né? Ele elegeu 7 temas que estão em capítulos por um motivo editorial, mas todos eles são extremamente interligados, como é o pensamento necessário para a atualidade, e ele elegeu botando um apelido. Ele fez uma ligeira aí analogia com a astrofísica, e ele chamou esses elementos de buracos negros da educação. Como esses buracos negros do cosmos que suga toda a energia que está em volta e, com isso, a matéria desaparece. E o primeiro buraco negro que ele colocou foi exatamente em relação ao conhecimento. Então, ele diz o seguinte: claro que o ensino tem ligação com o conhecimento, o que torna o ensino um fornecedor de saberes, vamos dizer assim. Mas ele reclama que nunca se ensina de fato que o conhecimento não é absoluto. Pelo contrário, a gente na escola, a gente chega lá e começa a dizer porque a lei da física é tal, porque a data é tal, porque o resultado da equação é tal, num momento em que há leis de físicas que estão sendo contestadas, num momento em que as mudanças ocorrem com uma rapidez imensa, e por ser dinâmico, é claro que esse conhecimento vai mudar de acordo com as novas situações. Então, não há conhecimento absoluto. E quando o conhecimento se crê absoluto, inclusive na academia, ele é tornado cego. Ele é, nesse momento, um elemento, ele é uma coleção de saberes que pode ser amplamente errada e amplamente ilusória em relação a uma série de elementos. Então, ele diz, por exemplo, e eu acho isso muito interessante, que nem mesmo essa ideia nossa do só ver para crer funciona como devia. E a ilusão de ótica? Eu vejo e eu até acredito que ela é verdade e o que eu estou vendo não é verdade, né? Então, a luz ultravioleta, infravermelho, eles estão aí. E eu não vejo, mas eles são verdade. E essas cegueiras do erro e da ilusão são realmente elementos muito importantes para nós internalizarmos como elas sendo possíveis, não é? Eu acho interessante, por exemplo, você falou na pandemia, na vacina e tal, e eu lembrei o seguinte: eu acho muito engraçado quando pessoas criticam a OMS porque ela alterou um protocolo ou porque ela mudou uma informação prévia, por exemplo. Olha, pois cada vez que a OMS atualiza o conhecimento, eu dou graças a Deus. É isso, na minha opinião, baseado nesse conceito da cegueira do conhecimento do Morin, que me diz que ela é uma entidade científica confiável. Ela não está cega, ela não está agarrada a um conhecimento estático, petrificado lá do início da pandemia. Percebe onde há ilusão, percebe onde há erro da pesquisa A ou B e alerta o mundo, compartilha esse conhecimento conosco. Então, basicamente, em tempos modernos como os nossos, a escola também precisa preparar o aluno para isso, para entender que não há conhecimento que não esteja em algum grau ameaçado pelo erro humano ou pela ilusão
daquilo que a gente acha que pode ser e não é. Né? Nossos alunos não podem cair nessa armadilha que é acreditar que todo conhecimento é absoluto. De entender a existência das cegueiras do conhecimento é que vai depender até mesmo o desenvolvimento, a evolução da humanidade. E eu acho Nossa, brilhante essa interessante que eu vejo, às vezes uma das minhas netas me liga, vó, o que você acha dessa resposta? Está correta? E é uma resposta aberta. Se ela tem lógica, se ela está interrelacionada com o contexto em que ela foi feita e respondida, ela tem lógica. Não existe uma resposta certa, única, no universo atual. E o Mohan diz que nossa obrigação como educadores tem muito a ver com isso também. Alertar os alunos que não estamos mais no tempo do ou é isso ou é aquilo. Agora, é isto e aquilo, dependendo das circunstâncias. Não é mesmo? Algumas coordenadoras, alguns gestores educacionais têm alguma ressalva com relação ao Edgar Morin e sua obra, porque nessa obra específica, porque eles têm que apresentar às famílias que têm uma mentalidade que o Mário Sérgio Cortella chama de complexo de Gabriela, eu nasci assim, vai ser sempre assim, né? Vai ser sempre assim. Então, quais as origens dos erros, né, que se tornam calcanhar de Aquiles para quem acha que representa os pontos fracos do conhecimento? Eu acho que errar, por exemplo, no caso da saúde agora, perceber que errou e corrigir, todo mundo ganha com isso. É melhor do que colocar uma cloroquina, sei lá, assim, para todo mundo tomar, e sem provas substanciais de que isso é importante, que é válido, que foi validado por organismos de pesquisa. Nós estamos vivendo um momento que nós estamos na idade mídia, segundo Gabriel Perissé, e o pessoal está na idade média. Como é que Exatamente, trabalhando às vezes com a cabeça da idade média, né? E essa, vamos dizer assim, esse egocentrismo do ser humano, a quantidade de soluções para o Covid que nós temos, e isso eu estou pensando que só no Brasil, na nossa realidade, todo mundo tem solução para o Covid. Poxa, será que o mundo inteiro não veria isso? Né? Então, realmente, nós temos que tomar muito cuidado. Entre os erros, eu acredito que talvez um dos mais comuns sejam os erros de percepção. Né? A percepção ela pode vir, por exemplo, numa situação mal interpretada. Vamos supor, eu escrevo alguma coisa no Facebook. Aí a pessoa vem com 4 pedras na mão. Mas peraí, não era isso que eu disse, não foi com essa intenção que eu disse, nem com este tom que eu disse, mas foi como ela leu. Então, na percepção dela, houve algum tipo de elemento, é comum a gente chamar de ruído de comunicação, não é? Que fez com que ela interpretasse alguma coisa, com que ela percebesse diferente daquilo que eu queria. A mesma coisa, a questão que pode acontecer com a percepção, a questão dos sentidos biológicos. Olfato, audição, visão, tato e tal. A gente pode ter algum déficit em algum sentido biológico e, nesse momento, eu vou receber as informações do mundo de uma forma distorcida. E, nesse momento, é um erro de percepção que eu vou ter. A mesmíssima coisa pode acontecer por causa dos filtros emocionais. Né? Eu tenho, às vezes, filtros emocionais que vão multiplicar essa chance de erro, porque a emoção influencia o pensamento. E aí eu peço licença para lembrar de um caso pessoal, que quando eu era pequena, minha mãe dizia, eu chegava lá e assim, pai, você não quer me dar um dinheiro para ir no cinema, não? Ela falou, minha filha, desse jeito, a percepção dele vai ser, ela não quer, porque olha a quantidade de não que você está usando.
Então, você tem que chegar e dizer o seguinte: ô pai, eu vou no cinema com a fulana, no filme tal, na sessão tal, e custa tanto. O senhor me arranja o dinheiro? É diferente. Ou então, uma outra história que, do jeito dessa interpretação que as pessoas fazem, uma mãe e um pai, como eu já sou avó, eu prefiro dizer que é assim, um pai e uma avó conversando, ele fala assim, olha o que seu neto mandou para mim. Papai, mande-me dinheiro. Veja bem aqui se isso é um bilhete que se dê. E aí, nesse momento, o que acontece? A avó já diz assim, não, não foi isso que ele disse, não. Ele falou assim, papai, mande-me dinheiro. Então, a percepção tem muito a ver com a gente, não é? E isso pode causar um erro de conhecimento, um erro científico. Outro grupo de erros importante são os erros mentais. Não é nada. A própria memória, e vamos fazer aí uma distinçãozinha entre memória e lembrança, tá? Por memória, eu estou dizendo o mecanismo neurológico que recebe as informações, processa, armazena, nos empresta quando deseja e às vezes tem isso também. Não é? E dependendo da conveniência, então. Exato. E vamos pensar em lembranças, aquilo que a memória guarda quando vivencia a experiência. E nesse caso, então, o que vai acontecer? Na nossa mente, que está lá cheinha de lembranças, existem lembranças que eu quero rememorar, porque foram positivas. Existem outras que eu quero apagar da minha vida de tão desfavoráveis que foram. E aí, o que vai acontecer? A mente humana pode deformar essas memórias, essas recordações, e essa memória pode criar falsas lembranças. Quantas vezes a gente jura que aquilo aconteceu e a mãe fala, que é isso, não aconteceu não. Ou você jura que não aconteceu e aí vem com a foto te provando que aconteceu, etc. Então, os erros mentais são armadilhas neurobiológicas em que nossas recordações são deformadas e em função daquilo que eu acredito ser verdade, porque é a lembrança que eu tenho, de repente, passa a ser ilusório naquele determinado contexto. Tem mais um grupinho de erros que são os erros intelectuais. Todo ser humano tem um sistema de ideias, né, que a gente chama de teoria, doutrina, ideologia, etc. E faz parte do sistema de ideias resistir à informação que não lhe interessa. Eu, graças a Deus, agora cheguei numa idade que eu estou começando, ainda não estou ideal não, mas estou começando a entender que a pessoa vai aceitar aquilo que ela acredita ser verdade. Não adianta eu bater boca em algumas ocasiões, não é? Porque se estiver alguma coisa acontecendo em função de doutrina ou de ideologia, o que vai acontecer é que a primeira reação é vou resistir ao novo, ao que é diferente. E o que é mais grave, esses sistemas de ideias doutrinários e ideológicos, eles também protegem os erros e as ilusões que eles defendem. Então, se torna totalmente, vamos dizer assim, emparedado do lado de lá e os argumentos contrários não entram. Isso acontece até na própria teoria científica. Quando você disse que dizer para a academia que nós cometemos erros cria um mal-estar, é por isso. Porque na nossa teoria, nós temos o saber. Então, se eu tenho saber, como é que ousam dizer que eu posso errar? Isso é uma coisa que pertence a esse grupo dos erros intelectuais. E, finalmente, os erros da razão. Eu tenho dois tipos de razão. Eu tenho uma razão que é chamada de construtiva, ela é coerente, ela tem lógica, ela tem compatibilidade entre as ideias, ela é aberta.
ela mesmo se contesta e depois se refaz, e aí, claro, ela está sendo protegida contra o erro e a ilusão, mas tem uma outra racionalidade que ela é chamada de racionalidade crítica. E essa, na verdade, não é razão, ela é racionalização, ela é relativa e ela reforça erros, ilusões, crenças e doutrinas porque ela se acha perfeita. Então, nós, seres humanos, só vamos conseguir ir contra esses erros e essas ilusões que cegam o conhecimento quando a gente for realmente racional. Mas ser racional significa reconhecer esse mito de que razão é toda poderosa, que o progresso já é uma coisa garantida. Ter a razão real, positiva, construtiva, para nos proteger dos erros e das ilusões, é aceitar possibilidades desses erros e buscar, então, um conhecimento melhor, mais desenvolvido, cada vez mais apto a responder às demandas desse tempo todo. Você concorda comigo? Esqueci Concordo, te ouvindo. algum tipo de erro? Não, tá maravilhoso. Eu tô até ficando quietinho aqui para aprender. Aqui, Sinta-se à vontade. Rubem Alves, ele citando a Adélia Prado, ele falou que o que a memória ama fica eterno, não é? Então, quando alguém ama o outro, ele ama de uma maneira imperecível, ou seja, não tem como morrer. Por outro lado, nós estamos vivendo uma época de muita paixão. Sim. E que nada tem a ver com amor. Assim, os discursos nas redes sociais são apaixonados, né? Em defesa de situações que às vezes a gente fala assim, poxa, como alguém defende isso, né? E aí o Mohan ele chega e de repente ele diz para nós que a racionalidade precisa se repensar e que a paixão precisa se controlar para não fazer com que mais pessoas se tornem reféns de um sistema que é complexo e que, por ser complexo, acaba por impactar na vida de milhões de pessoas, né? Assim, por decisões apaixonadas e não amorosas. De repente, Paulo, essa paixão é a razão crítica, essa razão que está em crise, essa razão que é chamada de racionalidade, a que protege os erros, a que defende teorias independente dos resultados delas e assim portanto. Então, o que nós precisamos é usar com paixão a razão lúcida, a razão que acredita na cegueira que o conhecimento pode ter. Não é mesmo? Isso é fantástico, porque uma outra pergunta é como que a educação deve se portar neste contexto, em que tantos paradigmas estão caindo, né, sobre ciência, sobre crença, de que a razão é mais importante que a emoção, as pessoas cristalizam, né, e são engolidas por gerações e gerações. A gente vai repetindo. Por exemplo, eu me preocupo muito que nossa academia brasileira, nós temos também que nos posicionar. Não é deixar de ler os clássicos, mas nós temos que reinventar os clássicos. Né? E eu gosto do Mohan porque ele convida a gente a sair da caixa, que é o que os nossos alunos pedem o tempo inteiro, né? Uma aula diferente. Então, assim, como que a educação pode se portar nesse contexto? Tem gente dando aula remota e chamando a aula remota de ensino híbrido. Então, tem erro conceitual e procedimento ou de errado. ensino à distância também, né? Em alguns casos. De EAD, simplificando tudo. E aí acaba que os jovens começam a repetir. Né? Exato. Esse é o grande problema. Nós não podemos deixar que os jovens repitam os nossos erros. E, para isso, nós temos que admitir que erramos.
Mas como é difícil admitir o próprio erro, né? Eu até entendo, Nossa. porque eu também acho, mas nós precisamos ganhar esse tipo de maturidade. É interessante quando você fala em crenças de que a razão é mais importante do que a emoção, porque esse é um ponto fundamental na educação de hoje. Há quem diga que as emoções podem asfixiar o conhecimento, e eu até entendo que sim, quando ela é uma emoção negativa. Eu brinquei com você hoje pro WhatsApp, minha mão está É. gelada. Aí alguém fala assim, peraí, Lucília, quantos anos de magistério? 53. Quantos anos de palestra? Uns 40. Quantos anos de estudo? X. Até hoje, não paro, né? Atualmente eu sou aluna de uma pós-graduação em altas Eu habilidades e vi superdotação. de altas Então, habilidades, e nós vamos ter que conversar sobre isso. vamos ter, vamos. E aí, a hora que eu vejo isso tudo, ainda dá mão gelada, eu digo, graças a Deus. Porque essa mão gelada Ainda é bem. que me faz pensar o seguinte, ainda dá mão gelada, ainda existe emoção no que eu faço. E a emoção é essencial, porque negativa ela asfixia o conhecimento, mas afetiva ela o fortalece. Há uma estreita relação entre inteligência e atividade. E a capacidade de raciocinar numa situação de déficit de afetividade pode ser, inclusive, diminuída. Aí é que dá o branco, por exemplo, e assim por diante. Então, o primeiro comportamento que eu sugiro para educadores, para nós que estamos sendo engolidos pelo conhecimento, pela cegueira dele, pelas ilusões, e que precisamos dar essa chacoalhada, como diz você, usar os clássicos para nossa base, mas não parar neles, continuar evoluindo. Primeiro comportamento que eu sugiro para educadores e famílias, porque famílias são educadoras também, é O tempo todo. livrarem-se da. Oi? O Totalmente, tempo né? todo. Exato, o tempo todo, ainda mais agora. Primeiro conselho que eu dou sobre comportamento é se livrarem da ilusão de que existe algum grau de superioridade entre razão e emoção. Ambos se complementam. Existe uma via de mão dupla entre intelecto e afeto. E a capacidade das emoções chega a ser mesmo indispensável para que haja um comportamento racional sem ilusão e sem erro. Em segundo lugar, a dica que eu daria vem do Morin, quando ele diz o seguinte: conhecimento científico não pode tratar sozinho das origens do conhecimento, das questões filosóficas, éticas. E, em função disso, a educação precisa se dedicar a ajudar os alunos a entenderem a origem desses erros, de modo que eles possam se armar. Eu não gosto muito dessa frase, não. Acho que eu traduziria por se instrumentalizar, se fortalecer contra as cegueiras do conhecimento. Tem dois tipos, né, de possibilidade de erro ou de ilusão. A que vem do exterior, que é cultural, social, e esses inibem a autonomia da mente. E existe aquelas que vêm do interior da pessoa, que, como a gente viu, as questões emocionais, as questões biológicas dos sentidos e tal, que podem fazer com que a gente erre. Então, qual seria um dever importante da educação? Instrumentar os alunos para lucidez, para reconhecer o princípio de existência das incertezas dentro da razão. Nós vamos ter um dos capítulos específicos sobre as incertezas, de tão importantes que elas são. E a gente, às vezes, agora, durante a pandemia, diz assim, poxa, está tudo tão incerto. Eu, na vontade de rir ali, poder falar, está ou sempre esteve, sempre estará?
A Sempre cegueira do foi. conhecimento é que não nos deixava ver que a única certeza da vida é a incerteza. E nós precisamos trabalhar com isso dentro da escola, né? Preparar os alunos para não caírem nessa de idolatrarem moldes que estão fechados, estão cristalizados, porque as certezas só podem ser dribladas com teorias mais abertas, mais reflexivas, com autocrítica e assim por diante. Ontem eu tive uma experiência interessante sobre essa questão de como é importante você levar as pessoas, os nossos alunos, a pensarem em si. Uma das minhas netas fez uma avaliação de educação física online. Uai, mas como? Muito bem. Ela tinha um roteiro para fazer a sua autoavaliação das suas condições físicas a partir das instruções do professor. Então, essa é a escola que a gente quer atualmente. É a escola que o aluno pensa si próprio, pensa seu corpo, pensa sua mente, e daí consegue se fortalecer. Uma coisa que o Mohan defende é, então, que as escolas ensinem, ou seja, que produzam conhecimento sobre o conhecimento. Os enganos, as ilusões, os erros, que são parte deles, e como ir daí para diante. E esse encarar os erros, ele acaba gerando, né, professora Lucília, aquilo que o Vygotsky chamava de conflito cognitivo. É o que eu mais Exatamente, sem gosto, dúvida. é perceber que nós temos conflitos cognitivos diariamente, que aquilo que o Piaget falava de desacomodar para depois reacomodar, e a gente não Um pode pouquinho de esquecer, teoria do caos, né? Da é, desordem levar à ordem. isso, e a gente não pode esquecer que ele é francês, né? Ele é de um país que viveu a Revolução, não Sim, é? Ele é de um exato. país que esteve na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, e ele vivenciou a Primeira e a Segunda. E por causa disso, ele nos deixa de herança algumas palavras-chave, né? Quais seriam essas para a gente entrar no que ele chama de conhecimento pertinente? Sim. Porque hoje os alunos reclamam muito que por que eu estudo isso? Para que Uhum. eu Para estudo que isso? serve? Para que serve isso? E no seu currículo a gente pode perceber aqui que você passou pela engenharia, né, onde tem a matemática, da qual eu fujo bastante. Não, Porque os uma meus professora. alunos ou ex-alunos de inglês que estão assistindo essa live não devem estar entendendo nada, né? Porque a professora não é professora de inglês, mas aí que está. A gente hoje não pode mais parar. Então, vai do inglês pura para neurociências, da neurociências trabalha na psicopedagogia, daí vai para a engenharia de produção, daí vai para a engenharia de conhecimento. E a gente precisa ter saberes diferentes e interligados, porque sem eles a gente não tem o conhecimento pertinente, que é aquele interligado em vez de ser separado e todo compartimentado. Então, eu diria o seguinte: para a gente trabalhar com a ideia de conhecimento pertinente, existem algumas palavras-chave que o Mohan aponta, entre elas a questão do contexto, situar o conhecimento num contexto, e num contexto em que elas estão interligadas no mundo todo. Ele fala muito em complexidade, a questão do somos todos tecidos juntos, e por causa disso a visão tem que ser outra. Ele fala no global, e aí não confundir com globalização, né? Porque globalização é uma coisa, e global que ele fala é essa relação do todo e das partes. Lembrando que isso se dá, entre outras coisas, pelo fato de nós sermos multidimensionais.
né? Vamos pegar bem Sim. puramente o seguinte: eu sou pessoa, Lucília, eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou avó, eu sou professora, eu sou agora uma digital influencer. Ai, que coisa Uau! chique! Nunca pensei que eu seria isso. E aí o que vai acontecendo é que nós temos uma multidão de dimensões que não podem ser separadas uma da outra. Eu só sou Lucília Panicê Travassos na hora que todas estão coordenadas. Senão eu vou precisar mais é de terapia, né? E ele fala em era planetária. O que acontece para ele, então, é o seguinte: o segundo buraco negro da educação é exatamente esse. A escola trabalhar com muitos conceitos, muitas teorias, muitas datas, muitos locais, muito passado, mas não trabalhar com a interligação de saberes. Isso, esse conhecimento pertinente, a gente pode dizer o seguinte: ele é resultado de uma luta, de um embate, de um confronto muito sério. De um lado do ringue estão os saberes desunidos. Do outro lado, a realidade, que é cada vez mais multidisciplinar, global, Interdependente. planetária, transnacional e assim por diante. Né? Então, eu, para poder ter alguma coisa ou algum dos dois lados ganhando aqui, eu preciso torcer por essa transversalidade toda. E, em função disso, o conhecimento pertinente receberia a sua certidão de nascimento, vamos dizer assim. Vamos ver. Professora, eu Sim. vi hoje pela manhã que o Celso, professor doutor Celso Vasconcelos, curtiu o post lá e fez um elogio. E ele costuma dizer que a escola está presa numa grade, né? Uhum. O planejamento está dentro de uma grade. De repente veio a pandemia e tirou todo mundo da grade, não é? Aí fica Não todo mundo podia, uma formiguinha solta. não podia celular, agora pode. Quer dizer, eu defendo nos meus livros uma nova geração. Até a Dani está aí conosco, a Dani Cordeiro, que é Dani Cordeiro, lá neurocientista, que é... do Maria Clara Machado, né? Minha Isso. ex-aluna querida. Pois é, ela elogiou tanto. Então, a geração C, a geração do coletivo conectado, ela é fora da grade, não é? Então, como articular essas informações que bombardeiam o tempo todo essa geração? E ela precisa, como a gente dizia antes nas formações, né, professora, amarrar as coisas. Amarrar. A gente costumava dizer isso, amarrar. Só que agora Olha, precisa soltar, né? exato, exato. Eu acho que o nosso problema é isso. A gente ficou amarrando muito, segurando muito e não deu asas à imaginação, né? Mas, olha, primeira coisa, vamos ver três termozinhos importantes, porque são três palavras que são muito usadas como sinônimos, mas que têm característica própria: dados, informações e conhecimento. Então, Perfeito. uma definição assim bem simples, né? Bem básica, porque a gente não vai entrar no mérito científico da questão. Vamos pensar o seguinte: eu dou o seu nome, falo o seu nome apenas. Paulo Henrique Souza. Isso é um dado. Ok. O que eu faço com ele? Nada. Aí eu vou fazer um tratamento nesse dado. Eu vou botar o sinalzinho de arroba na frente. Arroba Paulo H. Souza Alvo. É a mesma pessoa. Só que agora eu já sei que você está no Instagram. Então a informação é o dado tratado. Ele já dá para a gente ter noção do assunto, mas ainda não é suficiente para utilidade. Já o conhecimento vai acontecer quando o ser humano tem necessidade de compreender a realidade que ele está vivenciando. Né? O conhecimento é o resultado da interação do meio em que ele vive. Então, ele está muito mais além da informação.
eu posso até dizer que o conhecimento é a informação tornada útil. Quem está aqui em interação conosco está num contexto favorável para a construção do conhecimento. Então, agora ela tem o dado Paulo César, ela tem a informação no Instagram do Paulo César, mas em interação nós estamos gerando conhecimento. E aí eu acredito que é uma das coisas que a escola precisa fazer, né? Primeiro que tudo, trabalhar com contexto. Isso a gente já tem visto, graças a Deus, que evoluiu um havia pouco. um momento em que havia muito bombardeio só de informação, inclusive nas provas, só a repetição de memória daquilo que o professor falou e tal. E agora nós já temos essa noção de que os dados de informação não são para a escola. Isso o aluno traz. Na escola, eu trabalho o dado e a informação e os torno úteis para o conhecimento ser gerado. É uma aptidão natural do ser humano esse de querer organizar as informações. E aí, nesse momento, o que acontece? Segredo para a escola, não é? Portanto, é que a evolução cognitiva ela não caminha para conhecimento cada vez mais abstrato. A evolução cognitiva é exatamente para o conhecimento que é a utilidade daquilo que a gente experiencia. E para isso é essencial contextualização. Então, o que eu sugeriria para organizar as informações? Situá-las num contexto, porque só assim elas adquirem sentido. E só quando elas têm sentido é que eu separo o joio do trigo. Além do mais, ainda tem mais um detalhe. É a inteligência geral, e não a especializada, que consegue pensar as informações e organizá-las de forma que elas se tornem conhecimento. Portanto, cada vez mais a importância da interligação, a importância das trocas, a importância das pessoas estarem em coerência com pensamentos diversos e, assim, aprendendo um pouco mais e organizando as informações que elas recebem. Professora, como tudo que é bom dura pouco, nós já estamos na reta final. Na reta Mas amanhã, de chegada. amanhã, 19 horas, tem mais. Então, eu vou deixar uma questão para todo mundo que está aqui, para quem vai entrar no YouTube, no Facebook, onde o vídeo vai ser reproduzido. E também estou mandando lá para o Cinep, para quem desejar, não é? A pergunta última, que é o Mohan diz: quanto mais poderosa a inteligência geral, maior é sua faculdade de tratar problemas especiais. Em que educação contemporânea precisa mudar para se beneficiar dessa ideia? Então amanhã a gente começa aqui, né, desse ponto. Ótimo, porque aí quem não vê já começa nos lembrando, já começa engatilhado conosco. Excelente. Eu vou mandar para algumas pessoas que pediram. O horário, muita gente está voltando para casa, então eles pedem. Eu vou deixar salvo aqui e já vou te mandar pelo YouTube também, que é para a gente ter a memória dessa conversa, que para mim é magistral. Professora, tem alguns anos que eu estou querendo te fazer esse convite, mas eu ficava tímido. Tá? E eu louca para ser convidada sem coragem de me oferecer. Pois é, aí o Donizete falou assim, não, fala com ela, o diretor do colégio Maria Clara, fala com ela que ela vai adorar. Aí ele falou, fala o meu nome. Aí eu tomei coragem. Mas assim, nós vamos ter que fazer também um encontro presencial depois que passar tudo isso. Né? E se puder abraçar vai ser bom. Porque então, amanhã a gente se encontra às 19 horas. Eu estou preparando o post de amanhã e quero agradecer muito. E quero pedir para quem está conosco aí para colocar a estrelinha.
De 1 até 5, é tipo Uber, né? O que é que vocês acharam desse momento, gente? Coloca aí. Tem coraçãozinho subindo pra caramba aqui. Isso é bom, né? Eu tô vendo aqui, tô Isso, amando. pô. Ô Paulo, o Mohan escreveu um livro agora que foi publicado aqui no Brasil em 2015, já com 90, né? E o Mohan falou uma coisa que eu acho que seria ideal para nós terminarmos esse nosso encontro, que é o seguinte: ele estava falando do Rousseau, aquele Rousseau da França, Sim, sim. que, quando se referiu à educação do filho Emílio, dizia o seguinte: viver é o ofício que eu lhe quero ensinar, Emílio. Olha, eu vou te ser muito sincera, eu espero que ainda nos meus dias todas as escolas e todos os meus colegas que estão me ouvindo, me vendo e me prestigiando aqui agora possam dizer: viver é esse o ofício que nós temos ensinado. Deus permita que ouçamos isso um dia. E se tiver sacrifício, que seja um sagrado ofício. Exatamente. Falou tudo. Encerrou com chave de ouro. Muito obrigado. Olha, tenho tanto de 5 estrelas aí, ó. Travassos, como é que é? Luiz Aquele ali é Travassos, meu filho, não vale. Crisar. Tem, não, tem um Eu tanto de não sei, gente. aqui, eu não sei se você sabe, mas eu sou a terceira geração de professores, porque tinha meus avós, meus pais e eu, meu esposo também, meu irmão, apesar de médico, é professor também. E os meus filhos, os dois, Luiz Travassos e Luiz C. Travassos, ambos professores, ambos lutando como nós pela educação. Então, estamos todos no mesmo barco, de modo que eu vou aceitar ali os coraçõezinhos e as estrelinhas deles, porque eles têm como medir a profundidade do nosso encontro hoje. E sem contar que o seu pai também é um ícone, né, para a educação dessa cidade e até do país. Muito obrigado mesmo. Obrigada, fiquei realmente muito feliz. O troféu Malala é emocionante e só uma pessoa com a emoção tocando a razão de maneira construtiva, como você podia ter pensado numa coisa assim. Muitíssimo obrigada. Fique com Avante, Deus. professor. Um abraço. Até amanhã, Até 19 amanhã, se horas. Deus quiser. Obrigada, Com povo que esteve Deus. aí. Tchau. Dani Um também foi sua beijo. aluna. Tchauzão. Eu estou adorando. Alunos, alunos, alunos para sempre. Muito queridos. Valeu. Obrigada, gente. Tchauzão. Tchau, tchau.